Você já imaginou estar em uma festa rodeado de música, comida, vinho e amigos, quando de repente uma mão misteriosa surge do nada e começa a escrever na parede? Sem corpo, sem rosto, apenas uma mão sobrenatural. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Belsazar. Em uma noite que parecia ser apenas mais uma celebração da Babilônia, mas que se transformou no palco de um dos maiores enigmas da Bíblia. O episódio que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. Ele é um alerta vivo, porque mostra que todos nós estamos sendo pesados na balança do Criador. E quando Deus escreve, ninguém pode apagar. Naquela época, a Babilônia era considerada invencível. Muros altos cercavam a cidade. Rios a atravessavam, e a sensação era de total segurança. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, confiava tanto nessa fortaleza que decidiu dar um banquete para 1000 convidados importantes. Imagine o cenário. Salões iluminados por tochas, taças de ouro brilhando, música alta, mesas repletas de iguarias. Era a noite do orgulho, da arrogância e da ostentação. Só que no meio dessa festa, Belsazar cometeu um erro fatal. Mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, aqueles que seu antecessor havia levado quando conquistou a cidade. Copos e cálices que haviam sido consagrados ao Deus de Israel, agora eram usados para brindar aos ídolos da Babilônia. O riso tomou conta do salão, e todos erguiam suas taças em honra a deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas enquanto a música ecoava e o vinho transbordava, o céu se movia, porque Deus não se deixa escarnecer. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. De repente, dedos de mão de homem surgiram e começaram a escrever na parede do palácio, perto do candelabro. Imagine o silêncio que tomou conta. As taças caíram, os músicos pararam, os convidados ficaram sem fôlego. Todos olhavam fixamente para aqueles traços misteriosos que iam se formando na parede. O rei, até então confiante, ficou pálido. A Bíblia diz que seus joelhos batiam um no outro de tanto medo. O homem mais poderoso da sala agora tremia diante de uma simples mão. Belsazar gritou por seus sábios. Astrólogos, encantadores, adivinhos, todos foram chamados às pressas. Ele prometeu: aquele que ler esta escritura e me revelar o que significa, será vestido de púrpura, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro no governo do reino. Mas nenhum deles conseguiu decifrar aquelas palavras. O rei se desesperava ainda mais. Sua soberba se transformava em desespero. Foi então que a rainha-mãe entrou na sala. Com calma, ela disse: ó rei, não se perturbe. Há um homem em teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria como a dos deuses. Seu nome é Daniel. Ele pode interpretar mistérios. E imediatamente, Daniel foi chamado. Agora imagine a cena. Um profeta idoso, que já tinha servido Nabucodonosor, entra no salão repleto de nobres embriagados e de um rei apavorado. Belsazar tenta impressioná-lo com promessas. Se você ler essa escritura, darei a você vestes reais, ouro e autoridade. Mas Daniel, sem se abalar, responde: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei a escritura ao rei e lhe farei saber a interpretação. Em outras palavras, não estou aqui por recompensas, estou aqui para falar o que Deus disse. Antes de revelar o enigma, Daniel faz questão de lembrar ao rei o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele conta como o antigo rei foi engrandecido por Deus, mas, quando se encheu de orgulho, foi humilhado. Viveu como animal, comendo capim, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel olha nos olhos de Belsazar e diz: mas tu, seu filho, não humilhaste o teu coração,
ainda que soubeste de tudo isso. Pelo contrário, te exaltaste contra o Senhor do céu e trouxeste os utensílios de sua casa. Louvaste os deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem. Mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. É nesse ponto que Daniel revela o significado da escrita. Ele lê em voz alta: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Palavras que soavam estranhas aos ouvidos humanos, mas que carregavam uma sentença eterna. Mené, Deus contou o teu reino e o acabou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Silêncio absoluto. Todos na sala entendem que aquela não é apenas uma mensagem qualquer. É a sentença de morte de um império, é o fim do orgulho babilônico. E o mais impressionante, naquela mesma noite, enquanto o banquete ainda ecoava, os exércitos da Média e da Pérsia invadiram a cidade. Sem grande resistência, tomaram Babilônia, e Belsazar, o rei que se sentia invencível, foi morto. O que parecia uma festa de vitória, terminou como um funeral. Agora pense comigo, por que Deus decidiu agir daquela forma? Por que usar uma mão escrevendo na parede ao invés de um profeta falando em voz alta? Porque Deus sabe como despertar o coração humano. Ele usou o impacto visual e o mistério para prender a atenção de todos naquela sala. A escrita na parede foi como um grito silencioso, impossível de ignorar. Um enigma que desafiava a razão e que só poderia ser interpretado por quem tinha o Espírito de Deus. Essa história revela algo profundo. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo pesados na balança. Não importa nossa posição, nossa riqueza ou nosso poder. No fim, o que conta é se honramos ao Criador. O orgulho de Belsazar o cegou. Ele sabia o que havia acontecido com Nabucodonosor, mas ignorou. Preferiu zombar do sagrado e se apoiar em falsos deuses. E o resultado foi a condenação. Hoje, o mundo ainda celebra como Belsazar. Festas, arrogância, desprezo ao que é santo. Mas a mão que escreveu na parede naquela noite continua escrevendo nos bastidores da história. Ela lembra que a soberba tem limite e que cedo ou tarde todo império, toda pessoa, todo coração será avaliado. Talvez você esteja ouvindo isso e perceba que em alguns momentos também se apoiou no orgulho, também desprezou o que era sagrado, também buscou segurança em coisas que não podem salvar. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de mudar. Ao contrário de Belsazar, que recebeu a sentença final naquela noite, nós ainda estamos vivos. E enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Essa história também nos ensina sobre a importância de Daniel. Ele não buscou recompensas, não negociou a mensagem, não tentou agradar o rei. Falou a verdade, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. Isso é ser testemunha fiel. Em um mundo que prefere ouvir palavras doces, Deus ainda procura aqueles que tenham coragem de falar a verdade, mesmo quando ela é dura. E aqui está um detalhe curioso. Enquanto Belsazar festejava dentro dos muros, os persas já estavam ao redor da cidade. Eles desviaram o curso do rio Eufrates e entraram por onde ninguém esperava. Ou seja, enquanto o rei confiava em suas muralhas, o inimigo já estava dentro. Isso é um alerta espiritual. Quando confiamos em nossas próprias defesas e ignoramos a Deus, o inimigo encontra uma brecha. A mensagem da mão na parede atravessa séculos. Ela nos lembra que a vida pode mudar em uma noite, que aquilo que parece sólido pode ruir em questão de horas, que o orgulho precede a queda, mas a humildade abre portas para a graça. Eu pergunto a você, se hoje Deus escrevesse na parede do seu quarto, quais palavras apareceriam? Você seria achado em falta?
ou seria lembrado como alguém que honra ao Senhor? No fim, essa história não é apenas sobre Belsazar, é sobre todos nós, porque todos seremos contados, pesados e julgados. Mas ao contrário dele, nós temos um mediador. Jesus Cristo já levou nossa condenação na cruz. E se colocarmos nossa fé nele, não seremos achados em falta, mas revestidos de perdão. Por isso, não deixe essa mensagem passar como uma curiosidade. Tome-a como um chamado, viva com reverência, honre o que é sagrado. Não brinque com o nome de Deus, porque o mesmo Senhor que pesa os reinos, pesa também cada coração. Se essa palavra falou com você, escreva agora nos comentários: eu não quero ser achado em falta. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para a realidade espiritual. E inscreva-se no canal, porque ainda vamos desvendar muitos outros enigmas bíblicos que podem transformar sua vida.